Fala, galera! Eu sou o Júlio Carioca e você está no Volume de Jogo. Hoje nós vamos falar sobre Copa do Mundo de Clubes. Estamos recebendo o radialista Cassiano Carvalho. Tudo bom, Cassiano? Tudo bom, Júlio? Prazer estar com vocês aqui. Fala pra nós aí, como é que foi teu início no rádio? Cara, eu sempre digo que eu comecei com 9 anos de idade no rádio, né? Porque meu pai é de rádio. Então eu ia com ele, acompanhando nos programas dele com 9 anos e já com 9, 10 anos eu era o sonoplasta, né? Operador de áudio do meu pai. Então eu sempre falo que eu comecei com 9 anos de idade. Mas profissionalmente, eu comecei em 2006 na Rádio Manchete, numa equipe que era chefiada pelo Daniel Pereira, pelo João Guilherme. E aí, ali eu comecei como auxiliar de produção, como acho que tem que ser, né? A gente sempre fala que tem gente que hoje começa no jornalismo e no rádio e quer cobrir Flamengo. Eu comecei como auxiliar de produção, produtor, plantonista, folga, e depois eu passei a ser setorista do Flamengo, entre 2008 e 2012, meados de 2012. Também fui âncora de jornada esportiva, apresentei programas e saí de lá como coordenador de esporte. Então eu comecei na Rádio Manchete em 2006, fiquei até 2012 na Rádio Manchete. No segundo semestre, até de junho, agosto, eu passei a cobrir Fluminense e depois eu saí de lá e fui para a Rádio Tupi. Então, assim, minha primeira experiência no rádio profissional foi na Rádio Manchete, fiquei lá 5, 6 anos. E lá em 2008, você cobrindo o Flamengo, o que é que você pode dizer, assim, alguma matéria que você gostou de fazer? Alguma fase que o Flamengo estava na época? Cara, era uma fase muito diferente, né, do que o Flamengo vive hoje. A gente até brincava internamente, na cobertura, no dia a dia, claro, em tom de brincadeira, que pro Flamengo dar certo, tinha que implodir, tinha que criar outro. E a gente hoje vê em 2025 que não precisou implodir nada, né? O que precisou foi de organização, mudança de pensamento, raciocínio. E outra coisa que me marca muito é que já ali em 2009, a gente ficava louco quando se falava que o Flamengo ia treinar no Ninho do Urubu. Porque era longe, não tinha estrutura para quem era de rádio, para quem era de site, então, de portal, jornal, tinha que fechar o jornal, não era o meu caso, mas pela distância, pela falta de estrutura. E hoje a gente vê o que se tornou, né? O CT do Flamengo, que é uma estrutura que está recebendo, por exemplo, no mês que vem, o Bayer Leverkusen. Vem ao Brasil para fazer pré-temporada no CT do Flamengo. Então, assim, uma mudança muito grande. O Flamengo de 2008 e 2009, com o Flamengo de 2025, ele tem alguma relação, porque as pessoas que estavam lá em 2008 e 2009, alguns ainda transitam dentro do futebol, né? Pelo que a gente sabe, hoje eu não cubro mais o dia a dia do Flamengo, mas pelo que eu acompanho, mas teve uma mudança 100% de mentalidade, de pensamento. Aí, ali 2008, 2009, o que eu vejo é o que a gente estava falando ainda há pouco aqui fora. 2009, né? O Flamengo campeão brasileiro. Foi um ano onde tudo conspirou para o Flamengo ser campeão. E no futebol isso acontece às vezes. Claro que tinha jogadores de qualidade, mas você tinha o Pet, que voltou para receber o atrasado. Aí você tinha o Adriano também, que volta com muita pompa, e o Adriano fala por si só. Mas muito jogador que já teve talvez um auge e que no Flamengo não vivia. E aí teve uma mudança, naquela mudança onde saiu o Cuca. Eu me lembro muito bem da pré-temporada do Flamengo em 2009, na Granja Comari, com o Cuca, porque me marcou muito uma pré-temporada, depois uma intertemporada e a semana do título, por exemplo, que foi vivida na Granja Comari. Foram 3 clubes completamente diferentes, 3 times completamente diferentes. Então, assim, o que me marcou nessa cobertura do Flamengo aí de 2008, quando eu comecei até 2012, foi o título de 2009, porque era um título que ninguém acreditava. Estava muito distante. O Cuca é demitido, se eu não me engano, deixa o Flamengo em 16º colocado. E aí assume o Andrade com a comissão. E as coisas começam a acontecer. O Palmeiras não quis ser campeão, a verdade é essa. O São Paulo não quis ser campeão, o Internacional não quis ser campeão e o Flamengo quis ser campeão. E o Flamengo foi campeão num ano fantástico do Adriano, do Petkovic, mais de um time do goleiro Bruno, mais de um time que deu muita liga, que deu muito certo. E que talvez a gente demore a ver de novo acontecer o que aconteceu em 2009. Porque tudo foi se encaixando, as coisas foram acontecendo e quando viram, o Flamengo chegou na última rodada para ser campeão brasileiro. Acho que até antes, né, contra o Goiás, no Maracanã, ali já se vislumbrava, o Flamengo vai ser campeão brasileiro. Depois foi campeão diante do Grêmio, no Maracanã. E você lembra, assim, algum furo de reportagem nessa época, uma matéria que você fez que teve repercussão? Cara, teve algumas coisas, né? Primeiro porque era diferente, né? Eu não sou... Eu tenho 38 anos e, como eu disse, eu estou no jornalismo desde 2006, mas quando eu entro no dia a dia de clube, já é diferente do que era no final dos anos 90.
E hoje é completamente diferente, porque antigamente o cara entrava no campo, fazia entrevista, ia ao vestiário, fazia entrevista, então ali você tinha muito exclusiva. Na minha época, a gente pegou, eu peguei a época do assessor, por exemplo, ainda deixar você escolher com quem você queria falar na coletiva. Então tinha ali uma votação nossa e trazia o cara. Então já era mais difícil. E aí, hoje, você já não acompanha treino, dificilmente tem coletivo. Então, algumas coisas aconteceram de informação que a gente deu. Assim, eu não consigo hoje me lembrar bem de algo assim que foi importante naquele momento. Mas sim, foi um ano diferente. Foi um ano E importante. você chegou a viajar com a rádio nessa época? Cara, pela Rádio Manchete, fora do Rio, muito pouco. Então foi uma cobertura mais no Rio, né? Entendi. Viajava muito pouco. Mais pré-temporada, intertemporada, mais transmissão fora do Rio, não, muito pouco. Por isso, talvez também essa dificuldade de ter uma aproximação um pouco maior, né? Muita viagem, sim, na época da Rádio Tupi. Muita, mas infinitas, mas não, Manchete não. Era uma rádio que, por mais que ela tenha vivido um auge ali em 2008, 2009, e quando me perguntam qual é a maior identificação no jornalismo no rádio, eu digo e repito sempre, é a Rádio Manchete, porque foi onde eu comecei e trabalhei com grandes nomes, para você ver, era uma rádio, teoricamente, com um nome muito grande, mas um projeto novo. Então, assim, foi o que eu disse há pouco. Tinha o Daniel Pereira, o João Guilherme, o Ronaldo Castro. Então, vários nomes que já tinham história ou um certo posicionamento no jornalismo que estavam ali. Então, assim, para mim, com 18, 19 anos, foi um local de muito aprendizado, cara. Aí em 2012 você vai para Tupi, né? Isso. Cobrindo o Fluminense. Cobrindo o Fluminense, eu peguei a reta final do título do Fluminense de 2012. E eram dois setoristas, no caso, né? O Wilson Pimentel era como a gente falava, era o titular e eu era o auxiliar dele. Uhum. Então eu fechei o ano ali de 2012 cobrindo o Fluminense e virei o ano cobrindo o Fluminense. E fui até dia 20 de dezembro de 2013 como auxiliar no Fluminense. E aí foi quando eu assumi o Vasco da Gama e passei a ser o titular da cobertura do Vasco da Gama. E lá você, 2012, tinha algumas diferenças assim da Rádio Manchete para a Rádio Tupi? Cara, gigante, né? De estrutura, de cobrança, sim. Como é que era? De audiência? Então, Júlio, o que mais me fez ir para a Rádio Tupi quando eu recebi o convite foi justamente isso que você citou agora, a cobrança. Não que na Manchete não tivesse, mas a Tupi é uma gigante. Isso. É uma das maiores rádios do Brasil, com todo respeito às outras, para mim, a maior rádio do Rio até hoje, e hoje comprova isso, por ser líder de audiência e pelo trabalho que faz. Então, assim, eu fui por poder trocar uma rádio onde eu aprendi muito, onde eu cresci profissionalmente, onde eu ainda tenho e terei sempre muita gratidão, mas para ir para um local onde eu entendi que ali eu seria cobrado também jornalisticamente, teria a capacidade de crescer. Então, foi isso que mudou. Então, assim, para quem conheceu a Rádio Manchete, ela tinha uma estrutura boa no centro do Rio, mas era um grupo, em um andar. Então, você vai para uma Rádio Tupi que tem um prédio na Rua do Livramento, onde lá a rádio funcionava, né? A Rádio Tupi, a Rádio Nativa, o Jornal do Comércio, toda a estrutura dos diários associados do Rio de Janeiro. Então, é uma mudança muito grande, até de mentalidade. Então, isso aí foi eu não digo que eu senti, não senti. Eu me preparei para aquilo. Mas, com certeza, quando você chega, você sente a responsabilidade. Aí, levando para o futebol, Júlio, é como se você saísse de um Coritiba, com todo respeito ao Coritiba, para jogar no Flamengo. Um Atlético Paranaense para jogar no Vasco. É diferente. E aí você tem que estar pronto. Aí lá você já passou a viajar para cobrir o Fluminense? Sim. Não, Vasco. A partir de 2013, quando eu assumo o Vasco da Gama. Na verdade, em 2013, sim, mas já com o Vasco da Gama. Entendi. E a minha primeira viagem... Isso que eu ia perguntar. Cara, foi não a primeira, mas a segunda. Deixa eu falar a primeira. A primeira foi um Botafogo e Internacional em Caxias do Sul, porque o Beira-Rio estava fechado para a obra de Copa do Mundo, né? Então foi um Botafogo e Internacional em Caxias do Sul, um empate. Lembro muito bem que, choveu granizo. Então foi uma loucura. E aí depois eu desci para Porto Alegre para fazer Vasco e Grêmio. E o Vasco já caminhando para o descenso. Então, e o Vasco perde por 1-0, gol contra do Cris, zagueiro Cris de cabeça. Posso estar muito equivocado, mas foi isso. E aí eu volto para o Rio. Nessa época, nesses dias, eu não cobria Vasco ainda. Eu tinha ido fazer esses jogos
porque a rádio já estava no movimento de Copa do Mundo, então estava tendo sorteio na Costa do Sauípe, na Bahia, evento em São Paulo, então eu fui. E aí, quando eu volto, eu sou comunicado no mesmo dia que eu iria fazer Vasco e Atlético Paranaense, que seria o jogo do rebaixamento do Vasco. E assim, não sei se você vai me perguntar, mas é um dos grandes trabalhos que eu fiz, aí sim, na minha carreira, porque um fato ruim, negativo, porque foi o rebaixamento do Vasco, mas não só por isso. Esse jogo foi em Joinville, né? A Arena da Baixada também fechada para a Copa do Mundo. Então, eu cheguei em Joinville na sexta-feira e aí desci com as malas, né? A case da rádio, não tinha identificação de Rádio Tupi. E fui pegar um táxi. Nessa época não tinha Uber ainda. Então a gente andava de táxi, né? Sempre. E o taxista viu e perguntou: você é da Rádio Tupi? Eu falei: sim, sou. Você veio fazer o jogo? Eu falei: vim. Ele: cara, esse jogo vai dar problema. Eu falei: o Vasco possivelmente vai ser rebaixado. Ele: não é por isso, não. Aqui em Santa Catarina, não tem policiamento dentro do estádio, eu não sabia. E o prefeito da cidade aqui de Joinville está pedindo ao governo para liberar policiamento dentro do estádio. Só que o governador não está aceitando. E a torcida do Atlético, toda vez que vem aqui, causa muito problema. E a gente já sabe que vai ter problema também. Então, vai ser um jogo complicado. E aí, Júlio, eu já coloquei isso na minha cabeça e transformei o meu noticiário em um noticiário de segurança pública. Já na sexta-feira, eu consegui fazer contato com o comandante do batalhão de Joinville, entrevistei. Ele falou também do receio do jogo, disse que por eles estariam dentro do estádio, que ele reforçaria a segurança fora do estádio, para não ter problema, mas que o governador não tinha liberado. E aí, o Vasco treinou na própria sexta-feira, no sábado, em Joinville. No sábado, novamente, eu fiz esse noticiário, em cima, claro, do time, mas da segurança e da preocupação. E aí a gente saiu para jantar no sábado, em um bar-restaurante, né, lá da cidade. E isso era umas 10h30 da noite. E aí o gerente começou a explicar que teria que fechar o bar, porque a Polícia Militar de Santa Catarina estava pedindo para que os bares fossem fechados, porque a torcida organizada do Atlético Paranaense já estava causando confusão na cidade, em bares. E aí fechou o bar. E aí eu voltei pro hotel, eram umas 10h30 da noite. Eu estava hospedado no hotel do Vasco. E aí começa a chegar ônibus de organizada do Vasco da Gama, no hotel. E aí desce, fica ali na porta, tudo mais. E aí começa um clima meio esquisito. Então, pra você ter noção, até chegar o jogo. Antes do jogo. Até chegar no jogo. E aí tem confusão na rua do hotel do Vasco da Gama, porque a organizada do Atlético vem e briga com os caras. Beleza. Domingo de manhã, eu acordo com bomba na porta do hotel. Os caras brigando. E eu noticiando tudo isso. E aí eu lembro que eu entrei no ar, no Luiz Ribeiro, falecido Luiz Ribeiro, meio-dia, no Bola em Jogo, também. E o meu noticiário eu não falei de campo e bola. Eu só falei: olha, aconteceu isso, isso, isso. Vai acontecer. Tô noticiando desde sexta-feira que isso vai acontecer. E foi pro jogo, num clima de tensão absurdo. Absurdo. E eu me lembro muito bem que, com 13 minutos de jogo, o Apolinho estava comentando, também falecido Apolinho, com o J. Santiago narrando, e eu chamo e falo assim: ó, vai começar. E tem a gravação no YouTube. E eu, Jota, vai começar o quê, Cassino? Vai começar a pancadaria no estádio. E quando eu falo vai começar a pancadaria no estádio, começa. Porque dentro do estádio existiu uma corda separando a torcida do Vasco da torcida do Atlético Paranaense. Claro que tinha torcedor organizado do Vasco da Gama no pedaço deles ali. Mas tinha pai de jogador. Eu entrevistei, por exemplo, o pai e a mãe do Pedro Ken, que era o camisa 10 do Vasco na época. E tinham 4 caras separando as duas torcidas. Quando a torcida do Atlético faz um movimento para invadir, os caras largam a corda e vão embora. Eu faria o mesmo. Eu ia ser trucidado ali. E aí, infelizmente, começa aquela pancadaria. Então, assim, eu trato esse jogo, essa transmissão, com muito carinho. O Vasco acabou sendo rebaixado. Foi uma pancadaria, não sei como não morreu ninguém. Por sorte, não morreu ninguém. Aí a polícia entrou, apareceu o helicóptero. Mas eu trato com carinho pela transmissão e pelo trabalho jornalístico, não pela memória, porque foi um dia muito triste pro futebol e pro esporte, né? E na Tupi, em 2014, você chegou a fazer Copa do Mundo? Fiz a Copa. Também era outra oportunidade que eu não esperava, mas eu também, é o que eu digo, eu me preparei para isso. Quando eu entrei na Tupi em 2012, agosto de 2012, tinha a oportunidade, mas eu entendi ali que tinha muita gente na minha frente, que já estava ali há mais tempo. Mas fiz o meu trabalho e comecei a fazer tudo que tinha que ser feito, tudo que era pedido, com dedicação, com esforço.
Nesse meio tempo, surgiu a oportunidade de fazer a cobertura de seleção brasileira, então eu fiz. Então é aquela história do jogador que está fora da lista, mas o técnico chama e vê que tem chance. Então, quando eu tive a chance, por exemplo, de fazer um Brasil e Haiti no Beira-Rio, eu fiz Brasil e Haiti no Beira-Rio como se fosse Brasil e Itália final de Copa do Mundo. Cobertura, a transmissão do E jogo. você lembra quem foi a equipe que trabalhou contigo no dia? Cara, Brasil e Haiti, eu acho que já foi o Garotinho. O Garotinho José Carlos Araújo, o Apolinho, eu, se eu não me engano, Wilson Pimentel e Wagner Menezes. Posso estar enganado, mas foi por aí porque era a equipe que sempre fazia. Então eu posso dizer que foi o primeiro jogo de seleção brasileira que você fez. No estádio, sim. Sim, No estádio, sim. Não lembro a data, mas foi um ano após a morte do Fernandão. Me lembro porque também cheguei em Porto Alegre no sábado e no domingo teve uma homenagem a ele quando lançaram a estátua no Beira-Rio. Então foi em 2015. 2015, né? Ele faleceu em 14. Isso, então foi isso aí. Aí teve um jogo que também foi muito emocionante, esse jogo domingo. Foi um Inter e Curitiba, 11 da manhã, teve lá a homenagem pro Fernandão, a estátua. E aí depois eu fiz Paraguai e Brasil, no Defensores del Chaco, também a mesma equipe. O Brasil saiu perdendo por 1-0, depois empatou com Hulk e Daniel Alves, foi 2-2. E lá é tranquilo de ir ou a imprensa também tem que ter cuidado lá, segurança no estádio, lá em Defensores del Chaco? Cara, não, fomos bem tratados lá, E até com uma estrutura legal, né? Em 2015, uma estrutura boa de trabalho. É um estádio antigo, né? Não é um estádio moderno como a gente tem hoje o Maracanã e os estádios de Copa do Mundo. Mas foi um estádio bom de trabalhar e o Paraguai... Cara, é difícil você ir no local, até na Argentina, que não gosta de brasileiro. O problema do argentino e brasileiro é quando a bola rola. Mas fora isso... E o Paraguai também, não, super tranquilo, muito bem tratado por torcedor, pela imprensa, e foi uma experiência legal também. E depois que você saiu da Rádio Tupi, eu posso dizer que você começou a trabalhar com assessoria de imprensa? Foi porque eu já fazia assessoria, mas não no mundo esportivo. Em outras áreas, mas uma coisa ou outra. E aí, quando eu saio da Tupi, eu ainda passei rapidamente pela Rádio Roquete Pinto, né? Pela 94 FM, mas foi quando eu passei a me dedicar E aí, aquelas coisas que vão acontecendo. Você nem sabe como você entrou, mas de repente, quando você vê, já tá. Foi quando eu passei a fazer assessoria de imprensa esportiva. Tanto para clube de futebol, treinador, aí de modo geral, né? No mundo do futebol. Lá em 2018, 2019, por aí. E você pode citar alguns assim que você assessorou? Ah, cara, o principal, Júlio, mais conhecido, e eu tenho que explicar, e até a mãe, tá até no auge, quem acompanha o futebol vai saber. Eu fui assessor de imprensa por 3 anos da UJ Futebol Talent, que é a empresa que cuida da carreira do Éder Militão. Então, ali durante 2 anos, mais ou menos, eu cuidei da assessoria do Éder Militão. Então, foi o jogador mais famoso, mais conhecido por ser jogador do Real Madrid e também da seleção brasileira. Mas, nesse meio tempo, eu trabalhei em alguns clubes, mais clubes pequenos, né? Tanto aqui do Rio como de São Paulo. Comecei no Macaé, foi o primeiro... Na verdade, no Gonçalense, que hoje é o Petrópolis, que joga a Série A2 do futebol do Rio de Janeiro, Macaé. Em São Paulo, o Suzano, que é o ZAC, que joga hoje a Série C do futebol paulista, terceira divisão do futebol paulista. E, assim, muitos jogadores, cara. O Ramon, que foi lateral esquerdo do Flamengo, que tá no Internacional hoje. Ah, tá. Sabe, assim, alguns jogadores que passaram aqui pelo futebol do Rio de Janeiro, jogadores que pouca gente conhece às vezes porque não jogou aqui no Rio, mas é brasileiro e que joga, por exemplo, na China, na Ucrânia, bastante. E você também chegou a trabalhar com agentes de atletas? Sim, com a gente, mais com a UJ, né? Porque eu fiquei, acho que de 2019 a 2021, 22, trabalhando com eles. Então, por trabalhar com eles, com essa agência, eu cuidava de muitos jogadores que passavam pela agência. E hoje é bom citar, né? Hoje eu faço parte lá da comunicação do Olaria, desde 2022, 23, mais ou menos, do Olaria Atlético Clube. E durante a Copa de 22, você e mais 2 amigos lançaram o canal RTI Esporte no YouTube, né? Isso. A gente começou como Aura Sports, e aí depois migrou o nome para RTI para ser o que é hoje. E quem são esses amigos? O que tem nesse canal no YouTube? Como é que então, o Júlio, o Vinícius Teixeira, que é meu primo, a ideia foi dele, a ideia surgiu dele em 2021, da gente criar um canal esportivo, e teria uma pegada completamente diferente. Era uma pegada voltada para as bets, para palpite, e acabou que no meio do caminho a gente mudou de ideia. E o outro é o Wilson Pimentel, já citei ele aqui algumas vezes, né?
meu colega de trabalho na Rádio Tupi, depois virou um amigo meu e hoje com certeza é o melhor amigo que eu tenho, meu grande amigo, e aí se tornou meu sócio. E ali e na época, quando a gente lançou, a gente tinha também a participação do André Ribeiro. Pouco tempo depois voltou para a Rádio Tupi, então ele seguiu a vida dele. Mas nós lançamos o canal no YouTube bem próximos da Copa, e foi quando a gente teve a ideia de repercutir o que seria aquela Copa de 2022. Só que a Copa passou e o Brasil fez aquela campanha patética, e a gente viu ali que tinha que mudar o rumo e começar a entender o que a gente faria. E aí a gente teve a ideia de dar espaço para quem fala pouco, tem pouco espaço, que são os técnicos de futebol. O técnico de futebol, ele aparece em entrevista coletiva. E para se explicar, o técnico de futebol dificilmente ele dá uma entrevista para dizer o que ele pensa, né? Normalmente é para se explicar. E ali nós lançamos uma série que eu acredito que tenha passado, a gente tem contabilidade de 200 treinadores, acho que passou disso, de entrevistar técnico de futebol. E técnicos... Cara, a gente descobriu o técnico brasileiro nas Ilhas Faroe. Você imaginar, perguntar para alguém se tem futebol lá, vai dizer que não tem, mas tem técnico brasileiro lá trabalhando. Então, assim, a gente entrevistou muita gente, foi bem legal, técnico de futebol masculino, feminino, técnicas também pouco conhecidas. Eu sou péssimo de nome, mas a gente, de lembrar, de recordar. Mas a gente entrevistou, por exemplo, a técnica que hoje é técnica do Palmeiras. E ela era técnica da seleção sub-20 da Arábia Saudita, se eu não estou enganada. E hoje dirige o Palmeiras, foi campeã brasileira, campeã paulista. Ney Franco, assim, vários técnicos, outros técnicos menos conhecidos, mas que têm um trabalho interessante, que tentam despontar, que falaram da dificuldade de treinar. Por exemplo, técnicos que a gente conhece que fala, cara, você tinha que estar na Série B do futebol brasileiro, no mínimo. No mínimo, dirigindo um time de Série B. Por que você não está? E aí, porque hoje em dia, você tem que ter um bom agente, tem que ter um bom lobby, senão você pode ser muito bom, mas você não chega. Mas foi uma série bem legal. E aí, a partir do canal do YouTube que depois se transformou em RTI em março de 2023, nós criamos a nossa empresa e lançamos a nossa agência de notícias, que hoje tem o portal da agência RTI Esporte. É o nosso carro-chefe, hoje é o nosso portal, que é rtesporte.com.br. Mas essa RTI só tem notícias de times brasileiros ou fala de time do mundo todo? Quando nós lançamos, seria RTI Futebol. E aí nós pensamos, não, tem que ser esporte. Porque, majoritariamente, se fala de futebol. Sim. Mas tem que abrir para tudo. E a gente fala de tudo, cara. A gente tem noticiário completo. Nosso mercado da bola é muito forte, né, de transferência. Mas eu não digo nem que a gente tem o foco no Rio por estar no Rio. A gente fala do Botafogo, Fluminense, Vasco, Flamengo, mas o foco é nacional e também internacional. O foco mais é nacional, mas também internacional. Você fala de tudo. Você disse que começou em 2006. 2006. E hoje, 19 anos depois, você se sente realizado em tudo que tu fez ou você ainda queria ser apresentador, narrador? Faltou ser alguma coisa? Ô, Júlio, a gente não pode dar nunca. Eu sou grato, mas realizado ainda não. Quando eu era criança, que até os meus. Sempre falo isso, que meus amigos iam lá em casa e falavam assim: vamos ouvir rádio? Eu botava na Rádio Globo. Eles falavam, não, ouvi música. Mas o que eu ouvia, a rádio era a Rádio Globo, Rádio Tupi. Então, desde criança, eu sempre falava que eu queria ser o Gilson Ricardo. Olha. Era a minha referência. E aí, eu tive a sorte de trabalhar com ele. Então, eu queria ser o Gilson Ricardo e um dia eu me vi transmitindo o jogo com o Garotinho, com o Apolinho, com o Gilson, com o Wagner Menezes, os caras que eu acompanhava e gostava. Uhum. Então, assim, na Tupi também eu tive a satisfação de não só ser repórter, mas eu fui âncora, então, as jornadas esportivas de sábado, durante um bom tempo, eu apresentava. Na folga do Wagner, por exemplo, que era o titular do Giro Esportivo, eu também apresentava muitas das vezes, não sempre, mas muitas das vezes. Então, apresentei o Giro Esportivo, fiz as jornadas esportivas, eu já saí da manchete abrindo jornada. É o que eu mais gosto de fazer. Por exemplo, o que você gosta de fazer? Eu gosto de abrir jornada, apresentar, sabe, começar 3 da tarde um jogo e terminar 8 horas da noite. É o que eu mais gosto de fazer. Então, eu posso dizer que eu fiz muita coisa, cara. Eu cobri uma Copa do Mundo. E para quem não sabe, não é o fato de você estar no Brasil que você vai transmitir uma Copa do Mundo. Tem que pagar direito, você tem que comprar o assento no estádio, nem toda a equipe vai, são poucos, então eu tive esse prazer de estar. Mas ainda falta fazer uma final de Copa. Eu estava escalado para transmitir, eu estaria na equipe da final da Copa de 2014, mas tive que ir a Brasília fazer o 3º lugar. Não fiz. Então eu sempre boto isso como tá faltando isso, para ter a meta de cada 4 anos buscar isso. Galera, o bate-papo tá muito legal,
Agora vem a segunda parte do programa. Ele vai responder sobre os times cariocas no Mundial. Se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, comenta e compartilha. O Flamengo, você gostou do Flamengo contra o Esperance? Cara, gostei. Como um todo, né? Contra o Esperance, o Flamengo fez o que tinha que fazer, se impor, mostrar que ele é um dos principais clubes do Brasil, um dos principais clubes da América do Sul. E o Flamengo tem muita segurança, né? O trabalho do Felipe Luiz é muito bom, passa muita segurança. Por mais que oscile, vai oscilar, é normal que oscile, passa segurança. E no primeiro jogo, ele começou com o Pedro de titular Sim. no comando do ataque. O que você achou de no segundo jogo com o Chelsea ele botar o Plata de centroavante? Eu acho que isso é um retrato do que é o futebol hoje. O time, para jogar com um centroavante, ele tem que exercer múltiplas funções dentro de campo. O torcedor quer que o centroavante faça o gol. E o Pedro vinha fazendo o gol antes das lesões. Mas o Flamengo hoje, na minha opinião, e acho que o Felipe Luiz concorda até pela maneira que ele está jogando, o Flamengo não suporta mais não o Pedro, mas não suporta um jogador como o Pedro em campo. O Pedro tá se recuperando de lesão, a gente tem que entender isso. A lesão dele foi muito grave. É uma lesão que demora para o cara voltar a ter ritmo de jogo, voltar a ter segurança. Mas hoje, eu acho que o Pedro tem que ficar com opção no banco de reservas. E o Felipe Luiz precisa continuar escalando o sistema ofensivo do Flamengo como ele joga. Porque o Plata é um cara de velocidade, que recompõe mais rápido, que ajuda muito mais na marcação, que ajuda o meio-campo. Então, eu acredito que o caminho tem que ser esse. E o Pedro precisa se recuperar para voltar a ter condições de brigar por uma vaga no time. E quanto o Chelsea também, ele escolheu o Danilo, né? Começar de titular. Sim. Você tiraria o Léo Ortiz? Cara, acho que foi experiência. O Léo Ortiz é um dos melhores zagueiros do Brasil. Não à toa é convocado para a seleção brasileira. E pelos últimos técnicos que passaram lá, né? Pelo Diniz, pelo Dorival, pelo Ancelotti agora. Eu tenho muitos questionamentos com o Danilo na seleção brasileira, desde sempre, não é de agora não, desde sempre. Mas o Felipe, primeiro que isso foi falado, né? E ele falou depois na coletiva, ele fez um estudo de jogadores que exerceriam melhor aquela função naquele jogo. Então, por isso ele escolheu o Danilo, ele optou pelo Danilo. E para mim também é muito mais pela experiência de Europa. Muito mais pela experiência de Europa e funcionou. E deu certo. Então, o treinador, quando funciona, ele acerta. Quando não dá certo, ele erra. Dessa vez ele acertou. E eu também entendi o que ele fez. E acho que ele foi certo no meu lado, pela experiência de Europa. E o Jorginho? Ele parece que em 2, 3 partidas pelo Flamengo, parece que ele já joga lá há muito tempo. Porque a qualidade, né? Eu esperava isso. Daqui a pouco a gente fala do Botafogo. Sim. Mas eu esperava isso do Alan no Botafogo, que até foi titular recentemente. Que o cara, quando tá na Europa há muito tempo, e o Jorginho é Europa, né? O Jorginho tá tendo a primeira oportunidade dele no Brasil, no Flamengo. Mas o Jorginho, quando ele tá na Europa há muito tempo, ele vem com uma leitura diferente. Se você pegar, Júlio, o Felipe Luiz quando voltou foi assim, o Diego quando voltou foi assim, e os caras quando vêm da Europa, eles vêm, o próprio Danilo, eles vêm com uma leitura de jogo muito grande. E é isso que a gente vinha falando antes do Mundial e que, é claro, tentaram vender pra gente que nós éramos incapazes, que nós não teríamos capacidade de brigar nem com a terceira prateleira da Europa, não é isso. Mas o Jorginho vem, primeiro entendendo qual é a função dele. E aí ele tem um treinador brasileiro com mentalidade de treinador europeu. Ele encaixa com a leitura de jogo que o Jorginho tem, é por isso que ele surpreende com 2, 3 jogos, com 2 semanas de clube, tá jogando o que tá jogando e ser o dono do meio de campo do Flamengo, se tornar o dono do meio de campo do Flamengo. Pela leitura. A leitura do jogador europeu, ela é muito diferente da leitura do jogador brasileiro. E aí por isso que a gente vê o brasileiro, quando vai para lá e consegue fazer essa leitura, ele se desenvolve, ele nunca mais volta. E o Jorginho, para mim, é isso, cara. Ele é diferenciado, ele é muito diferenciado, ninguém teve dúvida disso. E se você fosse o Gerson, você iria pro Zenit ou continuaria no Flamengo? Se eu fosse o Gerson, eu comprava uma passagem pro Marcão pra Rússia, para passar férias na Rússia. O Marcão é o pai do Gerson. Cara, não tem... O Gerson vai ganhar na Rússia 3 vezes mais do que ganha no Flamengo, é o que dizem, né? Não tem informação, mas é o que dizem. Mas não precisa. O Gerson não precisa do Zenit, né, do Zenit. Não precisa desse negócio. O Gerson não precisava dessa exposição que ele teve. O Gerson joga no Flamengo. O Gerson é o capitão do Flamengo. O Gerson é o capitão do Flamengo e joga na seleção brasileira, titular da seleção brasileira. Ele não precisa disso. Ele já foi à Europa. Você acredita que ele indo pro Zenit, ele fecha as portas na seleção? Não sei se fecha, mas dificulta, porque
tem um contexto por trás, né? Da Rússia. O Luiz Henrique, por exemplo, para mim era um jogador que deveria estar nessa convocação. Deveria estar no grupo. Titular é outra história. Mas não tá. Tem algum motivo para ele não estar? A gente não sabe. A CBF diz que não. Mas não é nem assim, ô Júlio, não é... vai pro Zenit joga, e vai fechar as portas. Cara, ele tá jogando no Flamengo. Ele tá jogando todo ano Libertadores da América para ser campeão. Ele tá em exposição na maior vitrine do mundo, uma das maiores torcidas do mundo. Ele tá na seleção brasileira. O Flamengo dificilmente... E eu antes achava que não, mas agora eu acho que vai ter. Daqui a pouco tem outro Mundial. O Gerson vai brigar para ser campeão das Champions pelo Zenit. O Gerson vai brigar para ser... Não, aí tem esse outro lado, não disputa. Né? E a CBF já disse que não tem nada a ver essa questão da Rússia e de não convocar, diz que vai convocar, eu não sei. Mas ele vai brigar por quê? Qual vai ser a briga dele na Rússia? Não precisa. Ele pode ficar no Flamengo, continua no Flamengo com o ótimo salário que tem, pode ter um aumento, vai brigar por coisas grandes e daqui a pouco ele pode ir embora para a Europa de novo, mas para um outro lugar, para um outro cenário. E o Wesley, você acredita que saia mesmo? Cara, eu acho que sim, porque é questão de tempo. Talvez não saia nessa janela. Mas, e o melhor é que, se tiver que saia agora, financeiramente, né? Porque a janela do meio do ano é a janela onde os clubes vão buscar a montagem do elenco. E aí, em dezembro e janeiro, eles buscam a reformulação. A gente tem tido muita informação de interesse do futebol inglês, principalmente interesse do futebol inglês nele. Tem hora que esfria. Mas o Boto falou que não vende por 20, só vende por 30, né? E agora, se tiver que vender por 30, é nessa janela. Nessa janela que eu digo é a janela do meio do ano. Eu acho que o que pode estar prejudicando ele, não é nem o que prejudicou, né? Mas se ele tiver... Ele jogou uma partida pela seleção, mas se tivesse sido titular nas duas, as atuações no Mundial também vão fazer a diferença nas oportunidades dele para você chegar nesse valor, até onde o Flamengo vai avançar, as atuações dele. Não sei se sai agora, mas é questão de tempo. E acho que é benéfico para um jogador como ele também, para ele poder evoluir na Europa. A gente sabe que quando vai para a Europa, você evolui. E para o clube, porque o clube precisa. É um dinheiro importante. Até para você poder buscar os reforços para a gente aqui no final do ano. E se o Carrascal for contratado mesmo, vai ser uma boa contratação? Vai. Cara, a gente tem que entender o tamanho de cada contratação. Tem contratação que é aposta, tem contratação que chega com a certeza de que vai dar certo. O Carrascal, assim, a gente tem acompanhado até informações de possibilidades da chegada, como ele poderia jogar. E isso mostra o tamanho das contratações que o Flamengo faz dos últimos anos. Tem contratação que não vai funcionar. Tem contratação que vai funcionar. Mas eu, por exemplo, acho que ele é um nome interessante. Seria um nome interessante já para agora, sabe? Porque você vê o Flamengo nesse Mundial. Mas ele é atacante de lado, ele é meia. Qual é a função que ele joga? Cara, eu gosto quando ele parte do meio para a ponta. Porque tem jogador, se você for olhar... eu sempre falo isso do De La Cruz. Tem muita gente que acha que o De La Cruz deveria ser um ponta no Flamengo. E desde que ele chegou, falava esse cara, o De La Cruz é jogador de meio partindo para a ponta. Jogador que funcionou assim no River, que funciona assim na seleção uruguaia, e a gente vê que não hoje, mas já há algum tempo é onde ele joga e como ele joga. Então, assim, o Carrascal, pelos jogos que eu vi e que eu observei dele, é o tipo de jogador que consegue exercer múltiplas funções. Mas eu gosto mais dele não na frente, mas vindo de trás e sendo mais uma opção. Eu acho que pode funcionar melhor. Agora, o Felipe Luiz é um cara que também já mostrou que tem versatilidade para montar time, para mexer porque eu acho que o diferencial do treinador é isso. Não é quando ele tem que mexer no time e pega alguém do banco, e o banco é muito forte, tem que ser forte, mas quando ele consegue mexer no time sem mexer nas peças, só movimentando as peças dentro de campo. Esse tipo de jogador com ele se dá muito bem. E o que você tem achado do desempenho do Wallace no Mundial? Cara, outro também que é a prova de análise, de observação, que é um garoto diferenciado. Dia desse eu vi um vídeo dele, foi do gol que ele fez contra o Esperance, né? Que ele carrega a bola. Não, contra o Esperance não. No último jogo agora contra o Chelsea e contra o LA. O último, contra o Los Angeles, né? Que até eu vi um vídeo de uma análise. Falei, pô, tão exagerando. Aí eu fui ver o vídeo. Cara, ele tem uma qualidade muito grande. O gol contra o Los Angeles, se você não viu, ou se a turma que tá vendo a gente não viu, veja. Ele domina com o pé direito, arrasta com o pé esquerdo e bate com o pé direito. E assim, numa arrancada. Isso mostra que ele é um jogador diferenciado. Não só por esse lance, mas esse lance eu acho que
pode ser o retrato da qualidade de um jogador. Porque é muito difícil um jogador mudar o pé de condução da bola durante uma jogada, e ainda mais uma jogada em velocidade. Então, ele numa jogada em velocidade de 10 metros, com o marcador, ele muda o pé que ele está conduzindo a bola 3 vezes, cara. Isso é muito difícil um jogador fazer isso. E assim, é claro que quando se é no Flamengo, tudo extrapola todos os limites. Tem que se ter cuidado, zelo com o jogador, atenção, para daqui a pouco também não se colocar ele num pedestal onde pode fazer mal para ele. Sabe? Daquilo de ganhou um jogo, a gente já via muito isso. Pô, ganhou um jogo, pronto, tem 38 rodadas no Brasileiro, vai ser o campeão. E aí depois vai se decepcionando. E com o jogador é a mesma coisa, tem que ter cautela, tem que ter cuidado. Como falam muito hoje, tem que ter uma blindagem no jogador, preparação, para ele entender onde ele tá e o quanto que ele pode ir ainda. Mas esse retrato dele no Mundial é um retrato que dá muita perspectiva positiva. E agora no domingo o Flamengo vai pegar o Bayern, né? É. Na tua opinião, se você estivesse no lugar do Felipe Luiz, o Flamengo joga como sempre joga ou tem que fazer igual o Botafogo? Jogar recuado e sair no contra-ataque? Cara, eu acho que não combina com o Flamengo, por mais que o Botafogo tenha dado muito certo, tenha sido elogiado pelo Luiz Henrique, eu acho que o Flamengo não combina. Nunca combinou esse perfil de jogar recuado, ainda mais com esse time. O que o Flamengo tem que ter muito cuidado com o Bayern é o sistema de meio campo do Bayern. Os caras saem pro jogo pra caramba, chegam muito. Tanto que, se você for olhar o Harry Kane, ele é um cara que tem participado muito pouco do jogo. E mesmo assim o sistema ofensivo do Bayern tem funcionado muito bem. Ele sempre foi assim. Não é no Bayern. Ele sempre foi assim. Ele é o cara do último toque na bola. Só que o Bayern tem um sistema de meio campo que funciona muito bem. Que ataca muito, que trabalha muito a bola, não guarda uma posição, roda o tempo todo. Então o Flamengo tem que ter atenção no meio campo. Mas não tem que jogar recuado. Tem que jogar como o Flamengo. Aí chegou no segundo tempo, o Bayern cansado. Uhum. O Flamengo precisa botar jogadores de velocidade. Você confia em Michael e Cebolinha? Cara, em Michael, todo respeito ao Michael, ao atleta Michael, que se dedica, mas eu não confio com o Michael nem contra o Bangu. Porque o Michael, e aí também, o Júlio, tem aquela coisa de jogar no Flamengo. O Michael jogou no Flamengo de 2019 e ganhou tudo. E o Michael no Atlético Paranaense teriam por ele o mesmo amor ou achariam que o Michael é esse jogador todo que é por jogar no Flamengo? Eu não gosto do Michael, cara. Eu acho o Michael atrapalhado, enrolado, se atrapalha com a bola, só que vez ou outra ele acerta uma bola na gaveta. E aí volta a se ter o amor pelo Michael que se tem. Eu acho que o Michael, por exemplo, não é jogador para esse elenco do Flamengo. Então, entre o Michael e o Cebolinha também é uma discussão difícil, mas eu iria de Cebolinha. Eu acho ainda mais efetivo. E aí pode ser uma opinião minha. Eu não gosto do Michael. Eu acho o Michael... Sabe o Kevin Serna no Fluminense, que amam? Que ele pega 10 bolas, vai no fundo, uma ele acerta. As outras 9, ele tropeça na bola, dá um bico por linha de fundo. Eu acho que o Michael é igualzinho. Mediante tudo que você falou, você acredita que o Flamengo passe pelo Bayern? E se não passar, né, acabou. Mas se passar, você acredita que o Flamengo chega aonde no Mundial? Cara, eu acho que esse jogo é muito... O torcedor do Flamengo quer que ele passe e o tricolor, o vascaíno, botafoguense, quer que o Flamengo caia. Mas se a gente for analisar num cenário geral, esse jogo é um jogo muito importante para a América do Sul. Porque junto do Botafogo vai ser o jogo mais complicado na fase do Mundial para o Sul-Americano. Só que o Botafogo pegou o Paris Saint-Germain e venceu. Se o Flamengo vencer o Bayern de Munique, o Flamengo vai mostrar que é possível ser campeão. Porque a gente tem hoje 4 superpotências, né? No Mundial de Clubes. O Real Madrid. O Real Madrid, que não vive o seu melhor momento. O City, que também não vive o seu melhor momento. Mas são 2 grandes potências. Quase imbatíveis. O Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions League. O Botafogo mostrou que é possível ganhar. O Bayern de Munique. O Flamengo pode mostrar que é possível ganhar. Se o Flamengo perder do Bayern de Munique, dependendo das condições de jogo, problema zero. Problema zero. No ruim de tudo, o rival vai dizer que jogou de igual para sacanear. Mas se o Flamengo ganhar do Bayern de Munique, e eu acho que é possível ganhar, o Flamengo vai mostrar que é possível pensar em título. Então, pra mim é isso, cara. Assim, onde vai chegar? Não dá pra dizer onde vai chegar. Mas eu acho que se passar do Bayern de Munique mostra
que tem condições de um sul-americano. E pra mim, tem condições de um sul-americano. Flamengo ou Botafogo? Flamengo ou Botafogo. Palmeiras não. Fluminense já fez o que tinha que fazer. Também acho que é possível passar da Inter, mas fez o que tinha que fazer. Agora, se o Flamengo ganhar do Bayern de Munique, o torcedor do Flamengo que gosta de sonhar muito e acreditar muito cedo, acho que pode começar a pensar que é possível chegar numa final. E aí, final é um jogo de 90 minutos, né? Com prorrogação, pênalti. Mas esse Flamengo e Bayern vai ser muito importante para a América do Sul, Júlio, para a gente mostrar que a gente já viu que a diferença não é tão grande. Mas para sacramentar, para assinar e para deixar claro que não é tão grande assim. Galera, o bate-papo tá maneiríssimo, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, comenta e compartilha. Vamos falar agora de Botafogo. Qual a contratação que o Botafogo fez para o Mundial que você mais gostou? O Montoro, o Joaquim Correa ou o Arthur Cabral? Cara, o Montoro é uma aposta, né? Um garoto de 19 anos. Eu até conversei com um dos agentes dele pouco antes da chegada dele. É uma aposta caríssima. É uma aposta caríssima. Mas é uma aposta. O Joaquim Correa também segue o mesmo caminho. E assim, eu acho que o Arthur Cabral é um jogador que, não para o Mundial, tá? Mas para a sequência da temporada e até para a próxima temporada, é um daqueles jogadores que o jogador, quando chega, ele dá peso à camisa. Ele veste a camisa e dá peso para a posição. De você olhar e saber que você tem mais uma peça ali, por mais que o Igor Jesus também já esteja indo embora daqui a pouco. Tem o Cuiabano já aí que vão embora também. Mas assim, se você tiver que me dizer, eu não digo nem que eu mais gostei, eu vejo o Montoro, como eu disse, como uma aposta caríssima, que eu acho que vai render no futebol brasileiro, mas eu gostei do Arthur Cabral, por ser o tipo de peça que chega e veste a camisa, você sabe que ele vai jogar o que tiver que jogar. Eu vi uma entrevista de que o Textor disse que o Savarino e o Gregory também estão recebendo propostas. Eu imagino, acredito. Se sair esses 3 que já estão praticamente saídos, mais esses 2, onde o Botafogo chega na temporada? O que ele vai ter que fazer para... É difícil porque você vai mexer no meio da temporada, né? O Gregory tem proposta toda hora. O Gregory toda hora tem proposta. Ele já recusou algumas e até teve uma renovação recente com o Botafogo, né? Ampliação de contrato, aumento salarial, para ele ficar um jogador muito, muito importante. Um jogador muito importante para o meio-campo do Botafogo e é onde o futebol acontece, né? O meio-campo, parte defensiva, ofensiva. O Savarino, o Gregory disse que é o melhor 10 com quem ele jogou. Ele jogou com Pelé. Ele jogou com Messi. Ele disse que o Savarino é o melhor 10 com quem ele jogou. E é um excelente jogador. Eu fico impressionado como a seleção venezuelana tem convocação, o Savarino fica no banco. Eu fico imaginando, curiosamente, eu acompanho o futebol venezuelano por um serviço, né, uma das minhas funções. Eu fico procurando no futebol venezuelano um 10, ou um jogador que exerça a função do Savarino, que é outro também, que exerce várias funções no meio campo e até no ataque. Não tem. Faz uma diferença. E a diferença que vai fazer, ô Júlio, é por ser no meio do ano. E por mais que o Botafogo esteja se reforçando, e o Rai tá caindo pela terceira vez, né, ou pela segunda, que é o treinador funcionar. E que eu acho que também o Renato Paiva ele tem data de validade, mas está funcionando. Então o Rai caiu de novo. A gente bateu muito no Texas no começo do ano. Mas é muito arriscado você perder 3 peças dessas no meio de temporada e você, mesmo contratando, imaginar que o cara vai chegar, vai se acostumar, não vai sentir falta da família, que vai encaixar naquilo que o treinador quer, que vai exercer o que o treinador pede. É arriscado, é arriscado. E o que o Botafogo conseguiu fazer para derrotar o Paris Saint-Germain? O Luiz Henrique explicou. Foi o time que melhor se defendeu. Aí você vê, desculpa, você queria te cortar. Sim. A gente falou ainda há pouco do Danilo, da experiência do Danilo no jogo do Flamengo com o Chelsea. O que o Renato Paiva fez? Botou o Alan, que joga no meio campo da Europa há muito tempo. Anos e anos, desde que saiu do Vasco e voltou agora do Botafogo, estava no mundo árabe. Mas é um cara acostumado também com grandes jogos, a jogar da maneira que o Botafogo tinha que jogar. Ele ganhou, foi o melhor. Não sei quem foi o melhor em campo naquele jogo, mas para mim ele foi o melhor em campo. Então foi isso. Foi saber sofrer, foi saber marcar e saber que ia ter uma bola. E a bola caiu no pé de quem resolve. E você não acha que o Paris Saint-Germain também menosprezou? Porque começou com 3 titulares no banco. Com certeza. Talvez. E aí quando sai a escalação, eu mando a mensagem para um colega que tá nos Estados Unidos. Falei, cara, o Botafogo vai ganhar. Porque ele mexeu não só em 3 peças, mas em 3 peças do meio de campo. 3 peças do meio de campo que fazem um time funcionar, cara. Então ali eu falei, ele vai... E aí o que a gente falou do Botafogo ainda há pouco. Você contrata 3 caras de alto nível. Os 3 que entraram são de alto nível no Paris Saint-Germain.
mas ele mexeu em 3 peças no meio de campo que fazem a engrenagem funcionar. E aí, de novo, se defendeu muito bem, teve uma bola, e a bola o Igor Jesus fez o gol. E o que você achou da atuação do zagueiro Jair nesse jogo? De quem? Do zagueiro Jair do Botafogo. O Jair é muito jovem, né? Então o torcedor tem que entender, por mais que não tenha tempo para entender, porque o Jair já vai embora daqui a pouquinho, tem que entender que ele vai falhar, vai oscilar como ele oscilou no Campeonato Brasileiro, como ele falhou, como ele deu gol no Brasileiro. Mas é um jogador muito bom. Se não fosse bom, não teria sido vendido nesse tempo, não estaria indo embora num tempo recorde. E ele fez uma partida espetacular. Ele parecia o dono do time, e aí sim, ele parecia um Thiago Silva, parecia um Marquinhos do Paris Saint-Germain. Uma atuação muito segura. E quanto ao Atlético de Madrid, você achou que o Botafogo se contentou em ficar em segundo ou ele poderia ter feito mais para tentar chegar em primeiro? Então, Júlio, O que tu achou do jogo? eu tinha certeza que o Botafogo ia ganhar aquele jogo. Também achei. Tinha certeza. Desde que sai a tabela e aí vai se aproximando, eu vi o Botafogo vai ganhar. Eu acho que o Botafogo não deu o a mais. Eu acho que o Botafogo não deu o a mais. Teve chance de fazer 1-0, teve chance de vencer o jogo, mas não. Acho que o Botafogo. Acho que faltou alguma coisa. Também não sei se contentou em estar em segundo, é óbvio que o Paris Saint-Germain ia ganhar o outro jogo, mas acho que faltou alguma. E aí foi o que eu falei ainda há pouco aqui. Eu acho que ganhou o Paris Saint-Germain, falou assim, cara, ganhamos os 2 jogos, estamos classificados, fizemos o que a gente tinha que fazer. E é natural que você tire um pouco, solte um pouco. Eu acho que foi isso. Poderia ter vencido, deveria ter vencido. É mais time, mas acabou perdendo aquele lance no finalzinho do jogo. E agora sem o Gregory, o Botafogo consegue passar pelo Palmeiras no próximo jogo? Eu acho que passa. O Botafogo está acostumado a jogar sem o Gregory, né? E tem peça para isso. Eu tô vendo todo mundo, não todo mundo, né? Mas muita gente botar a fé no Palmeiras, que o Palmeiras passa. E eu fiquei muito decepcionado com o Palmeiras, com o jogo que o Palmeiras fez contra o Inter Miami. Foi um jogo muito ruim. Nada funcionou. E aí você tem o Paulinho saindo do banco, entrou muito bem. Talvez tenha sido o melhor jogo dele desde que chegou ao Palmeiras também, se recuperando de lesão, e funcionou. Mas eu acho que o Botafogo passa pelo Palmeiras, mesmo o Botafogo tendo dificuldade, ainda há pouco eu elogiei o Igor Jesus, mas dificuldade no sistema ofensivo. Mas eu acho que passa. E sem o Gregory, o Botafogo consegue a classificação, na minha opinião, por ser um time que dentro desse Mundial apresentou um futebol melhor do que o Palmeiras. E pro Palmeiras foi ruim pegar o Botafogo, porque são 2 times que estão confrontando toda hora, estão brigando por título toda hora, passou a existir uma rivalidade muito grande entre as 2 equipes. É ruim pra gente, porque um vai voltar. O lado bom é que um já estará nas quartas de final. Mas eu acho que o Botafogo está no momento melhor do que o Palmeiras para esse jogo do sábado. Agora vamos falar de Fluminense. Sim. Primeiro jogo contra o... Foi contra o? Borussia Dortmund. Para você foi surpresa aquele jogo? Foi. Ou faltou poder de fogo e o Fluminense podia ter ganho? Eu não gosto nem de falar a palavra Everaldo. Nos últimos dias, eu tenho evitado falar a palavra Everaldo nos últimos dias. Cara, mas foi surpreendente. E aí é aquela história, né? Foi surpreendente ter segurado 0-0. A atuação do Fluminense foi surpreendente. Tinha que ter ganho. Não, era pra ter vencido. Entendi. Era pra ter vencido. Mas assim, foi surpreendente. Ô, Júlio, eu tenho uma coisa. Eu assisto muito pouco o programa esportivo, desde 2014. Porque me influenciava a minha opinião. Entendi. Bastante. E aí eu parei de assistir, diminuí muito pra não ser influenciado. E no dia da estreia do Fluminense, no Mundial de Clubes, eu fui ver. Cometi o erro de assistir programa esportivo. Eu tava em depressão meio-dia. Depressão, porque eu falei, vai ser um passeio. Por mais que a gente esteja acompanhando, que o Borussia não vinha fazendo uma boa campanha na Alemanha, que tenha conseguido recuperar nas últimas rodadas. Falei, gente, vai ser um passeio. Mas aí vem o que a gente vinha falando aqui há pouco, antes de entrar no ar. Renato, comissão técnica. O Fluminense foi o primeiro time a chegar lá para sentir calor, para sentir frio, para se ambientar, por mais que tenha pouco fuso horário. E o Borussia estava de férias, ou de folga. E o Renato fala isso no pré-jogo e fala no pós-jogo. Eles tinham 5 dias de trabalho. Então a parte física deles não estava boa. O conjunto também não era o melhor conjunto. Por mais que eu continue afirmando aqui, o Borussia é time de segunda prateleira da Europa. E nós temos que jogar igual, para não falar o de igual para igual, né, que se tornou pejorativo no futebol, de igual para igual com um time de segunda prateleira do futebol europeu. O Fluminense foi muito melhor, massacrou o Borussia, mas
Talvez, se aquela bola tivesse caído no pé do John Arias, seria gol. No pé do Germancano. Porque o que mais me irritou no lance do Everaldo não é o fato dele não chutar. É o fato de o Igor Jesus pega uma bola com 2 marcadores contra o Paris Saint-Germain. Ele vai em direção ao gol e faz o gol. Outros jogadores nesse Mundial aconteceram com eles a mesma coisa. O Everaldo pega uma bola na frente do marcador com o goleiro de costas pro gol. Em momento algum, o Everaldo olha pro gol. Ele vem olhando pro lado o tempo todo. Dá o corte no zagueiro, eu falei, vai bater no outro canto. Ele olha pro lado. Então, um cara que veste a 9 e não olha pro gol quando tá ele, a bola e o goleiro, aí não dá. Mas o Fluminense nesse jogo começou com 3 volantes. Sim. E quando ele viu que poderia ganhar o jogo, você não acha que ele tinha que ter colocado o Ganso? Os jogos seguintes dizem que não, né? O jogo com o Sam, quando ele muda completamente, eu também achei isso. Não só o Ganso, o Lima, que ele bota o Lima depois, Isso. porque ele vai dar mais qualidade no meio campo, ele tira um cara de velocidade da ponta e dá mais segurança no meio campo, e o Lima é um cara que chega no gol pra chutar, eu falei, agora bota o Ganso pra dar qualidade no passe. Mas o jogo contra o Sam mostra que não. Então o Renato acertou. Naquele jogo com o Borussia, o Renato acertou em tudo. Ele acertou em tudo. Faltou o ataque fazer o gol. O Cano demorou. Não acertou em tudo. Ele demorou para colocar o Germancano. Porque foi um jogo que a bola passou muitas vezes no pé do 9. E aí talvez o Germancano ali mesmo sem ritmo de jogo deve ser resolvido. E quando o Fluminense joga com Canobi e Everaldo no ataque, sem o Ganso, você não acha que o Arias deixa de fazer o melhor que ele faz, que é jogar na ponta direita? Sim. E jogar no meio, com isso o meio de campo do Fluminense não anda? Sim, o Arias não tem que jogar no meio. O Arias tem que ser ponta. Então o Ganso tem que voltar. Eu não botaria o Ganso, eu colocaria o Lima. Entendi. Eu colocaria o Lima, porque o Ganso mostrou contra o Sam que ele não tá em condição. Não tá no ritmo. Não tá. O que o Renato fez contra o Sam? Ele bota o Fuentes, lateral esquerdo, porque o Fuentes é um cara muito mais ofensivo do que o René, que vem fazendo um bom Mundial. Ele volta com o Samuel Xavier, que deve ter sido para segurar a carga. E põe o Ganso no meio campo. O Ganso em outra rotação. Por mais que o Fluminense tenha feito um bom jogo contra o Sam, o Fluminense entregou os 2 gols pro Sam, mas o Ganso mostra que não. Eu teria entrado com o Lima mais cedo. E até hoje, por exemplo, no jogo contra o último jogo do Fluminense agora, contra o Mamelodi, eu teria entrado com o Lima. Ou até mesmo com o Ganso. Mas aí o Renato montou uma outra estratégia ali que não me convenceu, não gostei. E o que você achou da contratação do Soteldo? Por que ele não tá jogando? A contratação do Soteldo foi boa, não pelo valor pago. Aí o Alexandre Matos já chegou no Santos dando uma das dele, né? E por que o Soteldo tá machucado? Porque o Soteldo tá machucado em junho de 2025, em maio de 25, em abril, em fevereiro, em janeiro. O Soteldo se machuca muito. Se você pegar o histórico de lesões do Soteldo, ele é um jogador que tem muitas lesões. É um jogador que, quando tá bem fisicamente, ele pode fazer diferença. É um jogador que tem o perfil do Fluminense. O Fluminense, historicamente, sempre teve jogadores como o Soteldo, como o John Arias, sempre costumou jogar assim. Contrataria o Soteldo? Como opção de mercado, sim. Por 30 milhões, não. Por 30 milhões, não. Mas é praxe do Fluminense. O Fluminense forma jogador, vende mal e, quando contrata, compra mal também. Paga muito jogador que não tem que ser pago o valor que paga. E o Keno jogou a beça contra o Sam. Por que ele ontem não começou de titular? Acho que também parte física. Keno é um jogador importantíssimo pro Fluminense. O torcedor questiona muito ele, né? Sabe que eu saí do Maracanã em 2023, depois do título do Fluminense contra o Boca, e tinham 2 torcedores no metrô cornetando o Keno. Falei, gente, eu falei com os caras, vem cá, vocês têm noção do que vocês estão falando? O cara deu 2 passes pro gol. O cara deu 2 passes pro título mais importante da história do clube. Os caras estavam conectando o Keno. Então, tem jogador que é assim. E o torcedor odeia. Mas o Keno é a parte física, cara. O Keno não suporta. Ele hoje é muito mais importante, entrando com 30 do segundo tempo, com 20, no intervalo, do que começando o jogo. E o Hércules, né, tava se adaptando ao Fluminense. Você tá gostando dos jogos dele no Mundial? Ele começou mal. E acho que é natural também. Ele saiu do Fortaleza e vem pro Fluminense, tem que ter uma readaptação, mas é um jogador de muita qualidade, e é aquilo, o Fluminense contrata mal e vende mal. O Hércules, eu acho que contratou bem pela idade, o valor pago também. E se o Hércules evoluir o que se espera e o Fluminense souber vender, vai ser uma venda muito boa no futuro. Enquanto ele tá aqui, nesse meio tempo, é um jogador que passa ontem no jogo com
Com o Mamelodi, não, ele não foi bem. Como ninguém foi bem no time. Tanto que ele bota o Bernal, tira o Hércules, acho que é o Hércules que é o primeiro a sair, ele bota o Bernal para fechar mais o meio campo. Mas é um jogador que vai crescer muito. É um jogador muito bom na marcação e que também tem um bom passe, tem a bola longa. E o Nonato, você tem gostado do desempenho dele nos jogos? Cara, o Nonato é o Nonato é outro também. Porque o Nonato sai do Fluminense para ir para a Bulgária como titular do Fernando Diniz. Ele vai para a Bulgária como titular do Fernando Diniz. Eu achei meio loucura, mas coisa de empresário foi embora. E aí ele vai pro Santos, reserva no Santos, volta pro Fluminense e tá jogando bem. Eu tenho gostado muito do Nonato. Ele tem jogado muito bem, tem dado segurança, fez um gol importante contra o Sam, né? É um nome interessante. São jogadores que não aparecem pro torcedor, mas que dentro de campo exercem o que o treinador quer. E aí acaba aparecendo tecnicamente. E você tivesse no lugar do Renato, você mandaria o Fluminense ontem atacar para ganhar do Ulsan ou jogaria pelo regulamento mesmo? Cara, no começo, eu tenho um colega que estava no estádio ontem que disse que estava 32 graus. Então, 32 graus, fora a sensação térmica. Tá. Mas eu teria atacado. O Renato ontem pegou o regulamento, colocou debaixo do braço e ficou atrás o tempo todo. E eu não achei legal. Porque o Mamelodi, para quem acompanhou os jogos, assim, eu não consegui ver todos os jogos. Mas eu vi todos os jogos do grupo do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo e do Palmeiras. E outros também. O Mamelodi é um time que com a bola no pé sabe jogar. Mas sendo pressionado, não sabe jogar. Então o Renato deveria ter colocado o time para fazer o que vinha fazendo contra o Borussia e também contra o Sam, marcar em cima, para resolver o jogo em 10, 15, 20 minutos. E aí depois os caras iam ter que... De qualquer maneira, o Mamelodi ia ter que sair. Aí você sai e encaixa o contra-ataque. Mas o Fluminense ficou lá atrás e colocando bola longa do Freitas, lá do sistema defensivo pro ataque, para tentar achar o Canóbio. Não funcionou. E não perdeu ontem porque... Primeiro porque o Fábio fez uma defesaça logo no começo e porque tem deficiência técnica no Mamelodi. Se fosse um time um pouco mais forte, teria passado pelo Fluminense. Então, não gostei do que o Renato fez. Botou o time muito atrás o tempo todo e jogou naquela de vamos apostar na marcação. Ele apostou na marcação e deu certo. E você tem gostado do desempenho do Canóbio no Fluminense, tanto no Mundial como nos outros campeonatos? Não. E aí, se você me perguntar, Júlio, eu acho que o Canóbio ele pode exercer outra função no Fluminense. O Canóbio é muito bom na ponta. Mas aí a gente vai voltar para aquele jogador que eu falei ainda há pouco. De La Cruz, Carrascal, nomes que podem jogar do meio partindo para a ponta. Eu acho que o Canóbio, por exemplo, quando o Renato quiser ter um meio campo um pouco mais ofensivo, e aí ele pode escolher o Nonato, ele pode escolher o Hércules, ou o Martinelli, e aí eu acredito que o Canóbio ele pode funcionar como um cara que vai partir do meio campo para o ataque, como um segundo atacante, como ponta. A opção é o Kevin Serna, que eu citei aqui ainda há pouco. Só que o Kevin Serna, ele precisa de 10 bolas por jogo, porque ele vai acertar uma. As outras 9, ele vai errar cruzamento, vai tropeçar, vai cair, vai bater com o pé de apoio. Mas eu acho que hoje a melhor opção para a ponta seria o John Arias numa ponta e o Kevin Serna na outra. Precisando do Canóbio, eu acho que ele teria que ser um cara partindo do meio campo para o ataque, um segundo atacante. Mediante o Fluminense tem empatado ontem com o Mamelodi e ter terminado em segundo no grupo dele. Sim. E agora, o que fazer para ganhar da Inter de Milão? E se passar pela Inter de Milão, até onde você acha que chega o Fluminense na competição? Cara, eu acho que o Fluminense já fez o que tinha que fazer. O Fluminense tinha que passar para as oitavas de final. Então, o cenário do Fluminense é um cenário diferente de Flamengo, Palmeiras e Botafogo. O Fluminense poderia ter um time melhor nesse Mundial. Poderia ter um elenco melhor no Mundial. Porque 2023, o Fluminense foi ali top 5 de arrecadação por resultados. 2024, o Fluminense também arrecadou muito. E nesse ano teria arrecadação do Mundial. Então, o Fluminense, como eu falei ainda há pouco, contrata mal. Poderia ter contratado melhor, poderia ter um elenco melhor. O Fluminense não se preparou para jogar o Mundial de Clubes. Para você ver, o Fluminense começou o ano com o Mano Menezes. Todo mundo sabia que não terminaria o ano. Então, assim, não se preparou. Nesse cenário, o Fluminense fez o que tinha que fazer no Mundial. Chegou nas oitavas. Agora, eu acho que tem jogo contra a Inter de Milão. Tem que jogar da maneira que vinha jogando. Jogar como jogou com o Borussia, como jogou com o Sam. E atacar e saber se defender. Não ficar lá atrás. Se ficar lá atrás, nós tivemos o exemplo do que aconteceu ontem com o River. O River não ficou atrás. O River foi para cima. Mas o River é um time inferior ao Fluminense. O Boca é um time inferior ao Fluminense. Os dois já caíram. Agora, tem que jogar como vinha jogando. Tem que saber se defender, mas tem que atacar. De preferência, funcionou com o Borussia.
Marca lá em cima. Não vai marcar lá em cima 90 minutos. Até porque eles têm jogadores muito rápidos. Tem o Espósio, que ontem foi titular, né? Os irmãos, o mais jovem, foi titular ontem, fez o primeiro gol. Assim, é um time muito perigoso. Tem um meio-campo muito forte. Mas tem que jogar com a Inter de Milão como vinha jogando, não como jogou contra o Mamelodi. Cassiano, você gostou do volume de jogo? Pô, adorei, cara. Obrigado pela participação. Já era pra ter vindo antes. Obrigado pelo convite. Já era pra ter vindo antes. E espero poder voltar outras vezes aqui. Deixa tuas redes sociais. Cassiano Rádio, no Instagram. Você vai me achar lá, Cassiano Rádio, Cassiano Carvalho. Bota no Instagram Cassiano Carvalho, vai me achar. No Twitter também, são as duas redes sociais que eu uso. O Twitter muito mais profissionalmente para dar notícia, o Instagram também. Então colocou lá Cassiano Carvalho, tanto no Instagram quanto no Twitter, o X, vai me encontrar por lá. E aí também pedir pro pessoal seguir a rede social da agência RT Esportes, também no Twitter, Instagram, Facebook. Essas nós estamos em todas. RT Esporte. Vai achar lá a agência RT Esporte, nosso portal, nosso canal do YouTube, para ficar bem informado. Galera, o volume de jogo, o 24º tá chegando ao fim. Se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, comenta e compartilha. Um abração.